amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo, vamos até às 8h40 da manhã com muita informação a partir de agora. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Você tem ainda daqui a pouco este programa estará disponível em podcast e logo mais 17 horas, reprise na Plena TV. Um ótimo dia a todos, sejam bem-vindos, são 7h05, vamos às principais informações desta manhã e já de antemão informando que a 15 de novembro, hoje, desde ontem à noite até quarta-feira, previsto aí para até quarta-feira, ela estará totalmente interditada ali naquele trecho entre a Barão de Miracema e a Voluntários da Pátria, a Rua da Jaca. Então, havia uma pista liberada no sentido Caju Centro, no sentido Pecuária Centro. Essa pista foi interditada desde ontem à noite para o início da fase de conclusão daquelas obras ali. Obra de recuperação do dique que caiu no final do ano passado, né? Para ser mais assertivo. Então, hoje, os motoristas devem ficar atentos aí por conta desse fechamento total ali desse trecho da 15 de novembro. A previsão é que fique fechado, que seja liberado na próxima quarta-feira. Não tem horário, não tem ainda nenhuma certeza e nenhuma divulgação oficial sobre o horário de reabertura. 7h06, a previsão do tempo para hoje é de sol e mais calor aqui na região norte do estado. 30 graus de máxima, 19 de mínima. Aliás, a predominância do sol para essa semana, com temperaturas aí variando entre 20 e 33, 34 aqui na região norte do estado, e não tem previsão de chuva para hoje e nem para os próximos dias. A situação está muito complicada e lamentável, muito triste, no sul do país, e que tem mais previsão de chuva para hoje lá naquela região. Então a tragédia vai aumentando e com esse prolongamento da chuva piora mais ainda, né, a retomada para a vida normal, se é que é possível depois dessa tragédia lá, que é gigante, enorme, né? A gente sabe muito bem disso. Uma pessoa morta já por conta de chuva e dessa coisa, pelo menos para mim já é uma tragédia. Você imagina mais de 40 pessoas, além de vários imóveis, inúmeros imóveis atingidos. Teve gente que perdeu tudo. Teve um laboratório brasileiro que, diante das perdas dos estoques das farmácias,
resolveu bancar tudo e repor todo o estoque daquelas farmácias, pelo menos para o mês agora, de forma 0800. O laboratório CIMED. Achei um gesto fantástico, bacana, e que quitou também os boletos daquelas farmácias que deviam ao laboratório. Ele já zerou, não paga nada. Acho. Vale o gesto aí, até nem é propaganda, mas na verdade uma forma da gente buscar um incentivo para que outros empresários também façam a mesma coisa diante desses fatos. Nós que temos aqui, eu acho que uma das maiores tragédias da natureza no Brasil foi no estado do Rio, que foi em Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, com mais de 1.300 pessoas mortas. Uma loucura mesmo, aquilo foi realmente desesperador. Cada coisa que a gente teve informação sobre aquela tragédia também enorme. Então, fica aí o exemplo para a gente começar bem essa semana. No programa de hoje, para começar melhor ainda, temos a grata satisfação de receber aqui o Robson Lessa. Ele é publicitário, é mentor de negócios e vem para falar de um dos temas que particularmente eu mais gosto, que é inovação, tecnologia, setor produtivo, desenvolvimento, crescimento, geração de renda, geração de emprego. Atrás dessa conversa hoje, né, tem muita coisa boa. Robson, já vou trazer o seu bom dia, vamos, né, direcionar essa pauta justamente para falar de desenvolvimento de Campos e do Norte Fluminense. São 9 municípios que estão nessa região e que buscam esse crescimento, que buscam esse desenvolvimento. Depois eu vou entender com o Robson melhor, mas eu creio ser uma nova fase, não só uma nova fase no pós-pandemia, que é fundamental também a gente falar sobre isso, esse legado da pandemia, e eu acredito muito também numa coisa: quem resistiu à pandemia, cara, pode vir qualquer coisa que está preparado para... E aqueles que não resistiram, não, também porque estão ou estavam despreparados. Ninguém tem como se preparar para um desconhecido, não se esperava isso, não se contava com isso. Então havia pelo menos 100 anos, então se hoje com 10 minutos já muda muita coisa, você imagina com 100 anos. Então também não entre no ostracismo aí, no desespero. Eu acho que a pandemia prejudicou muita gente capacitada, com conhecimento, mas claro que não com capacidade de reunir as pessoas. Por exemplo, como é que você vai fazer um evento se não podia? Como é que você vai vender um pacote turístico se não podia? Então, acho que são momentos e momentos. Levantar a cabeça e tocar adiante. Então, o Robson Lessa, nosso convidado, já vamos falar sobre esse Nova Norte, vamos falar sobre esse desenvolvimento da região, o impacto na região também do investimento anunciado pela Prumo, 16 bilhões de reais no Porto do Açu para os próximos 5 anos, e tem muita coisa para a gente falar. E o Robson também é um dos líderes desse Líder Norte, né? Essas lideranças que estão visualizando aí bom futuro, né, e bons negócios aqui para a região. O programa é oferecido pela Coagro, a cooperativa dos nossos produtores. Aliás, um tema também, Robson, a gente falar cooperativa. Por que Campos não tem tanta cooperativa como poderia e talvez deveria ter? Anota aí. E a Coagro é um exemplo disso, é a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e da região. Tem também o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe o aplicativo aí do Laboratório Plínio Bacelar para você não só poder acompanhar também o seu cartão de vacinação digital aí pela Clínica Vacina Plínio Bacelar, mas também resultados de exames e todo o histórico aí que você tem, né, com o Laboratório Plínio Bacelar. Bom, nas manchetes de hoje, começando pelo jornal Folha da Manhã, que vem aqui num apanhado
né, do final de semana e também da semana anterior, Álvaro vê nos ataques pessoais a avaliação negativa da Câmara. Foi uma entrevista que o vereador Álvaro Oliveira, líder do governo na Câmara Municipal de Campos, nos concedeu aqui na sexta-feira ao Rodrigo Gonçalves e a gente, e falou sobre essa parte negativa na sua avaliação da Câmara. Líder do governo legislativo pede a colegas debate melhor. Pesquisa revelou reprovação da atual Câmara pela maioria. E a aprovação de Vladimir, sem, já ganhou, entre aspas, e com bora trabalhar, também, entre aspas. Desfile cívico, na semana passada, volta ao CEPOP em dia de festa e manifestação. Está na capa do jornal Folha da Manhã. Revitalização do centro com baixa adesão, retrofit ganha prazo. Realidade do centro de Campos tem dezenas de imóveis fechados que passam ar de abandono às ruas centrais. Na capa da Folha ainda, em 8 meses, 22 casos de meningite. Preocupação. Pelo menos até recentemente, houve até mais uma campanha agora, dia D, nesse final de semana, de vacinação, mas a adesão ainda é bem abaixo do que já se teve. Chegou-se a ter 80%, 90%, né, de adesão. Hoje você tem um pouco mais de 50% da população, né, com a faixa etária propícia vacinada. Então, a coisa é muito complicada. 2 homens assassinados em 24 horas. Preso em Minas Gerais após erro na confecção do mandado. Estupro em Campos, mas o nome parecia o homônimo completo, né? Nome e sobrenome. Então, acabou sendo liberado. Jovem morre em acidente na Baixada. Hortas dão frutos em unidades municipais. Na Folha da Manhã ainda, para sobrevivência, Casa Criativa lança Santo Pix. É a Casa Santa Paciência. Está aqui na página principal, na capa do Folha 2, uma matéria especial sobre essa casa, que tem como principal objetivo a cultura, né? E é a Casa Santa Paciência. Quem quiser, entra aqui tanto no portal quanto no jornal Folha da Manhã, vai encontrar aí a matéria completa falando sobre essa necessidade desse Pix para quem quiser colaborar, ajudar e manter a casa ativa. Saúde em Campos é alvo de denúncias. Falha em atendimento. É destaque na capa do jornal. A avaliação, lição de um 7 de setembro normal. Antes tarde do que nunca, está no artigo da página 3 do jornal do Aloysio Abreu Barbosa, que vem falando sobre o último 7 de setembro e a valiosa lição de um 7 de setembro normal. Na capa do jornal é isso, e no portal folha1.com.br algumas informações também em destaque. Polícia faz operação em 2 bares que seriam cabarés em Italva. A polícia chegou aos bares no sábado a partir de denúncias, entre elas a exploração sexual de mulheres. A embarcação que encalhou em São João da Barra é alvo de furtos. O responsável pela embarcação sentiu falta de baterias, motor e um bote. Ninguém foi preso. Novo limite de faturamento do MEI deve aumentar o número de empresas. Microempreendedor individual, né? MEI, microempresário também individual. A proposta é aumentar de 81 mil de faturamento por ano para ser MEI, você só pode tirar até 81 mil de notas por ano, passando agora para R$ 144.900. Uma proposta boa, interessante e está dentro da atualidade. Jovem de 21 anos é assassinado a tiros no Novo Eldorado, em Guarulhos. Caso Odebrecht com efeitos de Brasília a Campos. Ministro Dias Toffoli anulou provas obtidas no acordo de leniência. Acidente na BR-356 em Campos deixa 2 homens feridos. Justiça de Campos
erra o nome do mandado e homem é preso por engano. Falamos, está na capa do jornal também. Homem é preso por suspeita de homicídio em Guarulhos e um outro homem baleado em Travessão. Essas são algumas das manchetes que estão lá na capa do portal folha1.com.br, na página principal do portal do jornal Folha da Manhã. 7h18, já anunciamos e eu registro mais uma vez, é sempre um prazer conversar. E a gente busca sempre essas pessoas com essas mentes brilhantes, inteligentes e abertas, com novas ideias, com novas atitudes, para que a gente saia daquela coisa da mesmice e busque novos caminhos. E eu tenho o prazer de receber aqui o Robson Lessa, que é publicitário e mentor de negócios, e são vários líderes, né? Um dos líderes, eu não sei como é que é essa diretoria, se tem, depois você pode até falar, Robson, mas é um dos importantes líderes desse Líder Norte, que busca essa redenção, esse desenvolvimento, que desenvolvimento é uma busca eterna, mas pelo menos o início dele, o start desse crescimento que a gente tanto espera e sabe que a região pode ter. Meu caro Robson Lessa, prazer, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, podendo falar com vocês um pouco sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento para a região. Eu tenho aqui para a gente começar a falar do Inova Norte, que é um evento muito interessante, e eu vejo aqui, pelo que eu entendi, no release, todo aberto aí a todos os participantes, uma coisa interessante, com alunos do ensino fundamental, ensino médio e também do ensino superior, uma coisa bem abrangente e para dar esse engajamento aí dessas cabeças novas aí que estão, né, borbulhando de conhecimento. Mas antes de a gente falar sobre o Inova Norte, que eu acho que é o tema principal aqui para a gente conseguir o máximo possível de participantes, para a gente falar um pouco sobre desenvolvimento. A gente tem conversado aqui com muitas pessoas, o Edivar mesmo agora recentemente é outro também fera também nessa questão, está sempre incentivando, participando. Eu estava vendo uma postagem dele sobre o Inova Norte, ele explicando, muito, muito bacana. Ô Robson, como que você vê hoje, como é que é a sua cabeça, por exemplo, eu falo no Norte Fluminense, são 9 municípios, mas é sempre uma quedinha para Campos. Claro, é evidente que farinha pouca nós piramos. Primeiro, mas nem precisa disso. Acho que a região é todo um conjunto que pode ser promovido um desenvolvimento sem ninguém perder. É naquele processo do ganha-ganha. Ou seja, para a gente ganhar, para a gente crescer, eu ganho, você ganha. Não precisa eu ganhar, você perder, ou você ganhar, eu perder. É o famoso ganha-ganha, para todo mundo crescer junto. Mas como que você consegue enxergar hoje, depois de já tantos eventos e da sua própria carreira também como publicitário, mas também fazer parte da FAPERJ, né? Que é outra fonte também de fomento aí, importante para o desenvolvimento. Como que você consegue visualizar o potencial de Campos hoje, depois do Porto, depois da pandemia, agora com pré-sal? Acho que passou aquela maré brava. Como é que você visualiza a nossa região hoje? A região tem um potencial imenso. Aliás, a região já foi muito potente, né? A gente, para falar só de um setor, a agricultura aqui já foi referência, já foi a capital do Brasil, né, em termos de produção de açúcar. Então, deixou de ser, né? Hoje esse tipo de produção, né, já vista assim, a quantidade de usinas. Acho que o Campos chegou a ter 30 e tantas usinas, né? Sim, número alto. E hoje tem 2, 3 produzindo aí. E nem produz tanto, né? Se for olhar assim, em termos de quantidade, de volume, né? Não se produz tanto. Há um tempo atrás a gente, com um negócio de importação, recebeu uma cotação que eu acho que era de 500 mil de toneladas de açúcar, se não me engano. E aqui, para a gente conseguir essa produção, a gente tinha que fechar com um ano
de antecedência e dedicar a planta industrial que tem para fazer essa produção apenas. Foi praticamente isso. Enquanto você chega em São Paulo, você consegue isso da noite para o dia, entendeu? Então, a gente vê que é uma indústria grande ainda hoje aqui, mas está muito aquém do que era. Então, eu entendo, da capacidade que nós temos. Capacidade hoje, para dar 1 milhão de toneladas aqui, é uma luta. A gente tem área, né? A gente é uma planície, né? E uma condição boa de plantio, muita área, e a gente foi perdendo, né? Foi perdendo isso. Mas isso, mudanças, né? Então, a gente às vezes não entende como as coisas acontecem, né? Mas existem movimentos políticos, existem coisas que vão fazendo com que o foco vá sendo outro, né? Com o advento dos royalties aqui, isso ajuda hoje, né? A gente acha muito bom, mas isso também prejudicou no passado. Né? Que é a maldição dos royalties. A gente sabe que é isso. Então, o desenvolvimento passa por muita coisa, mas a gente precisa de política para isso. E a política precisa enxergar bem o futuro, né? Não dá para viver do presente. E, em geral, vive-se do presente, né? E não se pensa no reflexo das decisões daquele momento para o futuro. E a gente vive todos esses problemas em função disso. Sabe que também tem uma questão, você falando em cana-de-açúcar, dessa riqueza que nós temos, de potencial, não mais de produção real, né, mas do passado. Muito se fala, mas é porque não pode ter uma monocultura, não pode ter monocultura. Não, mas tudo bem, não pode. Eu acho que também você colocar seus ovos numa cesta só, se alguém levar a cesta, ou se a cesta cair, você vai passar fome. Mas assim, não tem monocultura, tudo bem. Vamos seguir então com a diversidade. Beleza. Mas qual diversidade? Que também não tem. Então não podemos ter a monocultura forte da cana, não? Eu vou falar assim sem entender tão bem, né? Mas monocultura, claro que é uma coisa permitida, é possível e é necessário, né? Você precisa, açúcar, você tem que produzir em larga escala. Então você vai pegar cultivo de cana-de-açúcar ali, como você vai para Goiás, por exemplo, ver soja, e hoje já tem aqui. A monocultura não é uma coisa proibida, não é isso. Mas a monocultura também, ela não faz bem para o solo, então é preciso que você pense a forma como você vai fazer. Hoje você vai para Goiás, você já tem grandes produções, mas plantadas em sistema agroflorestal, que é um sistema diferente, onde você, digamos que você simule, né, o ambiente da floresta para poder ter uma boa produção, para você preservar o solo, para você minimizar o uso de agrotóxico. Na verdade, nos pequenos sistemas de produção em agroflorestal, você não usa agrotóxico. Você consegue fazer uma produção orgânica, né? Então, assim, existem formas diferentes de se trabalhar grandes produções, entendeu? Então, a monocultura realmente não é boa. É legal até que você plante cana ali e depois plante outra coisa antes de plantar a cana novamente, para reposição de nutrientes do solo e tal. Estou falando aqui que eu não entendo tão bem disso, não sei explicar, mas... Tem um período daquela soca, né, da própria cana, que você não precisa replantar, você vai cuidando. Tem um período, depois você tem outra espécie, outra... A monocultura também, por falta de conhecimento, as pessoas exploravam demais o solo. Então, empobrecia, né? Então, é interessante que você repense a forma de plantar.
Mas a monocultura, como eu falei, não é uma coisa proibida, não é isso. É ter atenção. E outra coisa, como você falou, colocar todos os ovos numa mesma cesta também não é bom. Então, é possível ter o plantio de outras coisas juntas ali, mas entre safras também podem te ajudar e tal. Não, perfeitamente. Tecnicamente, seu comentário está perfeito. Sua visão é essa. Eu também penso dessa forma. Acredito que, sem detalhamento técnico, sem conhecimento técnico, a gente está no mesmo pensamento. Porém, eu penso assim, que se não tem, não é bom ter monocultura, é pior sem ela. E se não tem nada, é pior sem ela, entendeu? Como a gente já teve, você falou, a potência da cana-de-açúcar, por que não ter de novo? Não, quando eu falei, a monocultura não é uma coisa proibida, não é isso, não. A monocultura também faz bem, entendeu? Você tem que ter, você tem grandes produções, acaba todo mundo se dedicando àquilo, que é aquilo que dá certo, o ambiente é bom para aquilo e tal. Não é uma coisa já deu proibida. certo, Só tem que ser revista em alguns pontos, né? A tecnologia hoje favorece, né, facilita muito essa coisa. Sim. De 0 a 10, qual a sua esperança na região para hoje, para ontem, em desenvolvimento? A região é uma região muito boa, né? A região tem muita coisa boa. A região tem tudo para ser melhor, entendeu? Então, eu tenho toda a esperança aqui. E a gente tem coisas acontecendo, a gente não tem agricultura, quer dizer, não tem agricultura. A agricultura continua, o agronegócio continua, e estão até melhorando. Agora já estão já estão trabalhando no plantio de soja. Sim. E tem outras culturas por aqui também, já se produz vinho na região, já se, sabe, frutas. Então, a questão, assim, estamos na muda, né? É um momento de mudança. E com o advento aí do Porto do Açu, a gente tem outras possibilidades. Então, você pode produzir aqui e exportar a partir daqui. Então, eu acho que isso só tende a crescer, a voltar àquela pujança, né, que tinha antigamente. Só que hoje a visão comercial é um pouco diferente. Então, não sei se os agricultores daqui estão todos voltados para isso, mas existem grupos de fora, de olho aqui, entrando aqui. Então, isso é uma coisa que vem crescer bastante. De qualquer maneira, a gente acaba sempre vivendo nessa não na monocultura, mas no monoextrativismo, por exemplo, do petróleo, que é o que sustenta hoje a região. Se você tirar os royalties hoje de Campos, por exemplo, a prefeitura não consegue fechar a folha de pagamento. Sim. Olha, assim, arriscando muito bem próximo, não precisamente, mas os royalties representam para Campos hoje 50% da folha de pagamento. Eu acho que 40 e poucos a 50%. Estou arredondando para cima um pouquinho, mas não passa muito. Se passar, talvez se chegar a 50%. Ou seja, a gente vive basicamente do petróleo. Ou seja, não dá para reverter essa situação? O crescimento aqui, né, deveria ter sido industrial, né, deveria ter sido fomentado para ser industrial. Você vê o caso de São João da Barra, que em termos de arrecadação é de ISS, eu não sei qual é, que hoje eu acho que já está igual ou superou Campos. Passa, isso aí, passa Campos. Olha o tamanho de São João da Barra, né, e o tamanho de Campos. Então a gente vê que a indústria é a salvação, entendeu? Então essa retomada da agricultura aqui, esse incentivo da prefeitura ou das prefeituras, né? Porque a gente não vive sozinho, a gente tem aqui 9 cidades, né? Na região. O incentivo das prefeituras é importante para o processo de industrialização. E isso é o que pode tirar a gente do atoleiro, né? e da royalties dependência. Né? Da royalties dependência. O pessoal fala muito de royalties aí, que a maldição dos royalties, né? O próprio Sérgio Gabrielli falou isso aqui também nesse programa, há um tempo que ele esteve aqui com a gente.
o Aloysio Abreu Barbosa estava na bancada e ele falou isso, o Eldorado de Campos passou, acaba que voltou agora sem juros e correção monetária. Campos, foi ano passado teve arrecadação maior do que no período áureo ou Eldorado, então, como disse, né? Então, quer dizer, isso graças ao pré-sal. Não sei se royalty em si seja uma maldição. Talvez não é a maldição, é porque com dinheiro em caixa acaba havendo a despreocupação com outras coisas. Se a gente tivesse trabalhado, aproveitado todo aquele dinheiro e tivesse preocupado com a possibilidade de industrialização, de apostar no povo, preparar o povo para o desenvolvimento, hoje a gente teria um cenário diferente, né? Então, enquanto você tem dinheiro em caixa, fica mais fácil de você ter essas ações, né? De você incentivar, de você cortar o imposto, né? Ou dar uma carência para a indústria se instalar e tal. A gente teve todas as possibilidades, a gente teve períodos que foram muito bons em termos de royalties, que a gente podia ter aproveitado para isso. É usado aqui muito, às vezes, comparado com o Espírito Santo. Pode até ficar meio chato, mas é a realidade. Que, década de 90, o Espírito Santo estava quebrado, falido. Assim como está o estado do Rio hoje. Se houver aí um corte do governo, o estado hoje não vive um mês. Mas hoje você já tem, assim, os royalties passaram daqui para outras cidades. Ah, sim. Né? Quer dizer, a gente ainda tem a bacia de Campos aqui, já não é mais mas você vai a Niterói, porque Niterói fica quietinho lá, e hoje está recebendo muitos royalties. Maricá é o campeão do estado Maricá, hoje. E eu acho que está aproveitando para beneficiar a região, beneficiar a população, né? Eu fico até preocupado quando eu vejo lá, porque Maricá tem uma hortinha no centro da cidade. Eu acho legal, bacana. Eu fico vendo assim, rapaz, será que... Já passou por essa experiência de carnaval aqui, de patrocinar a escola de samba no Rio de Janeiro. Campos já foi conhecido como a capital da Hilux. Lembra disso? Sim, claro. Toyota comemorava. Campos é a cidade que mais vende Hilux no Brasil, na América Latina, enfim. Então a gente fica meio gato escaldado e tem medo d'água, né? Mas você vê Maricá agora, por exemplo, inaugurou o Parque Tecnológico. A gente ainda não tem esse Parque Tecnológico aqui. Mas Maricá está incentivando certas coisas que por aqui não se incentiva ainda, entendeu? Mas que eles estão aproveitando esse momento dos royalties, né? Só para concluir meu pensamento sobre Maricá, eu falei da hortinha no centro, tem que ter cuidado, porque aquilo é uma ponta, é um trabalho, beleza. Mas assim, eles têm uma coisa que nós não atentamos, eles têm um fundo soberano dos royalties, como Niterói também tem. Sim. Mas isso é um pensamento que veio depois, né? E aí eles já viram, eu acho que você tem que aprender com os erros, mas é melhor quando você aprende com os erros dos outros, né? Então, eu acho que Maricá, Niterói, eles têm todos os modelos que deram errado, entendeu? Então, não é inteligente não olhar para isso, né? Então, estão crescendo aí num modelo diferente, né? Se atentando para o que deu errado ano passado, né? Assim, ele já tem um manual de como não fazer. Sim, como não fazer, está aí. Não, mas ele torce para o sucesso deles. Eu acho que também, torcendo para o sucesso deles, claro, segue a gente aqui. No Espírito Santo eu falei, por exemplo, lá eu achei o nome aqui que eu esqueço toda vez. E aí é o estado todo. Quando você passa aqui do sul, já tem um laticínio forte, acho que é Porto Alegre, né? Muito forte aqui no sul. Não sei em qual município ele está, se é Atílio Viváqua, se é... Qual mas eu sei que é gigante o laticínio, o Brasil inteiro consome os produtos dele. E da quebradeira da década de 90 para cá, foi criado, por exemplo, um incentivo fiscal que é chamado Compete Espírito Santo.
Você tem uma empresa, paga 7% de ICMS. Você abre a filial, você passa a pagar 1% de ICMS. Isso é O Espírito Santo tem uns esquemas tributários diferentes, tanto que a gente mesmo, assim, eu como publicitário comprei muito material gráfico durante uma vida no Espírito Santo porque era muito mais barato, fazia diferença e era vantagem comprar no Espírito Santo. Então tem gráficas lá que cresceram muito vendendo, né, para o lado de cá, por uma questão de benefício fiscal, né? Até o emplacamento de carro, né? A gente tem essa que nós somos uma falsidade ideológica, né? É um negócio muito doido. Ideológica aqui. Muita gente que não mora lá, mas que tem o carro emplacado lá. Se tem essa possibilidade, né? As pessoas fazem. Então tem alguns benefícios que o Espírito Santo proporciona lá à comunidade e às empresas que a gente vê que é possível, né? Sim. A gente vê que é possível, então... eu sempre questiono esse negócio de IPVA 4%, se não é ignorância ficar com essa história de 4% e há uma evasão de renda grande, principalmente os municípios limítrofes aqui do Espírito Santo, São Francisco, São da Barra, Campos, né? A gente sofre, porque você compra um carro aqui e placa ali é pertinho, é fácil. E carro zero lá é 1%, tá? 1%. Pois é. Aí você faz o quê? Vou comprar um carro. Você compra um carro de 100 mil aqui, 4 mil você tem que entregar para o Estado na hora, livre. Pá. Você compra um carro de 100 mil no Espírito Santo, você paga 1.000. E eles ainda ganham propaganda no rádio aqui de graça. Pois é. Ô Robson Lessa, vamos entrar no Inova Norte, mas me fala um pouco sobre o que é esse grupo, esse programa, né, Líder Norte. Realmente não dá para falar do Inova Norte sem antes falar do Líder Norte Fluminense. E não dá para falar do Líder Norte Fluminense sem antes falar do Sebrae, que é um agente que fomenta o desenvolvimento na região. A gente vê hoje, principalmente, né, nesse momento, o Sebrae aqui atuando, buscando trabalhar o ecossistema, né, todo o ambiente, melhorando o ambiente de negócios e melhorando a vida das pessoas aqui. Então, o Líder Norte Fluminense, ele nasce do projeto Líder do Sebrae, que são lideranças para regiões. Então, aqui no Norte Fluminense, o Sebrae fez a curadoria, quer dizer, buscou pessoas que eram assim, expoentes, lideranças, né, na região, e buscou juntar essas pessoas e para fazer um treinamento dentro de uma metodologia chamada Líder. E o que é essa metodologia? Ela trabalha as pessoas para essas pessoas trabalharem para o desenvolvimento da região. E pessoas assim dos mais variados segmentos, pessoas de governo, pessoas da iniciativa privada, da academia, mas não é um movimento político. Não é político. O Líder não é um movimento político. No fim das contas, acaba sendo político sempre. Se você disser que não é político, isso é um posicionamento político, né? Mas, no fim das contas, não tem política partidária no meio. O que a gente trabalha ali são as políticas públicas, porque para a região se desenvolver, a gente precisa intervir nas políticas públicas, fazer com que os governos locais trabalhem com algum direcionamento, com a sociedade participando, entendeu? Então, o Líder Norte Fluminense acaba sendo um grupo de pessoas das 9 cidades da região, que foi trabalhada, né, dentro de uma metodologia em que o Sebrae passou aí 10 meses investindo nisso, né, juntando as pessoas. Uma hora era em Macaé, outra hora era em Campos, levando as pessoas para lá, quem não era de Macaé, né,
bancando estadia, bancando transporte, e aplicando uma metodologia de qualidade com pessoas capacitadas para isso, entendeu? Então, assim, eu louvo essa coragem do Sebrae. Estou falando aqui no Sebrae, falando muito no Sebrae, mas, cara, é preciso enaltecer mesmo, porque é um trabalho muito grande. Aliás, quero mandar um abraço aqui para o Guilherme Resch, que é o coordenador do Sebrae aqui, que é um cara, é um imparável. É um imparável. Imprimiu uma dinâmica bem interessante no Sebrae, sim, o Guilherme. Sim. Não tenha dúvida. Eu queria entender um pouco mais sobre também a estrutura administrativa desse... Pode falar administrativa, estrutura administrativa mesmo, do Líder na verdade, Norte. Assim, e da onde vem esse dinheiro também? Como é que quem banca essas despesas? Como você citou, de estadia, de viagem, em alguns casos. A princípio, o Sebrae bancou. E ainda banca algumas coisas, assim, eventos e tal. Mas, no mais, é a sociedade civil mobilizada que banca. Hoje, o Sebrae já entregou o Grupo Líder, já formou. Ele dá um apoio ou outro e tal. Se a gente tiver um evento, o Sebrae apoia, coloca pessoas, coloca o pessoal dele contratado para nos ajudar, para apoiar, mas hoje a gente que se banca, hoje é a sociedade civil, hoje é o grupo que, se eu tiver que ir a Macaé, eu vou no meu bolso. Carro, com sua gasolina, ou de ônibus, que seja. Mas é porque também, depois que o Sebrae entrega o grupo, né, formado, e aí começa um processo assim, de governança, a gente está construindo a nossa governança. O grupo ele é horizontal. Somos todos líderes, mas o grupo é horizontal, quer dizer, todo mundo tem as mesmas responsabilidades, entendeu? Mas a gente consegue algumas coisas com o apoio de algumas pessoas, de algumas instituições e tal. Se a gente tiver que fazer um evento em algum lugar, a gente não vai pagar um aluguel para o evento, entendeu? Porque alguma instituição vai apoiar ali. Por exemplo, CDL. Se a gente precisar de um lugar para fazer um evento, a gente não precisa pagar por isso. E provavelmente o CDL vai dar algum apoio logístico, vai dar um café e tal. Eu estou falando CDL assim como a SIC já faz, entendeu? Mas hoje somos nós, líderes, e a nossa vontade de fazer. Tem muito altruísmo nisso também. Né? Percebo. As pessoas estão ali pelas suas pautas pessoais? Também. Porque isso também é bom para a gente, a networking, né? A gente está aqui se mostrando o que faz, independente do que quer fazer pela região, entendeu? Mas eu vou falar como profissional, como publicitário, como mentor de negócios. Se a minha participação no Líder ajuda a melhorar o ambiente de negócios, de alguma forma, se a gente melhora as políticas, se a gente melhora a vida das pessoas, melhora os negócios. Isso volta, de alguma forma. Só que existe uma coisa que a gente chama assim, de give first, que é o dar primeiro. Muita gente não vai participar, não participa de um programa desse como Líder, porque eu não vou ganhar nada com isso. Não tem uma visão assim de longo prazo, né? Porque muitas pessoas querem aquilo que é imediato. Eu quero dinheiro, eu quero pagar meus boletos. Mas é legal que as pessoas pensem em dedicar algum tempo para trabalhar pela sociedade, porque isso retorna. Se você melhora, inevitavelmente retorna. Se você melhora o seu ambiente, você melhora a sua vida também. Aquilo retorna de alguma forma. Eu falei do give first, né, do dar primeiro. Isso não é todo mundo que tem essa consciência, né? Mas é mais comum o give back, né? O cara, assim, ele veio recebendo. Não, mas isso também é bom. Toda forma de faz parte, dar de volta ali é bom.
mas tem muita gente que reconhece, não tem esse pensamento do first, do dar primeiro, mas ele reconhece que a vida trouxe muita coisa, que a cidade deu muita coisa a ele, e aí ele se volta para ajudar. Isso também é bom, entendeu? Não importa o tempo, entendeu? O que importa é que as pessoas tenham, em algum momento, a consciência de que é legal entregar para a sociedade, ou ajudar a sociedade a buscar coisas boas para melhorar o ambiente para todo mundo. Você não tem a dúvida. E volta. É na vida, no geral, né? Assim, quando você... Acontece muito comigo, é um exemplo, mas você pode, se não percebeu, passe a perceber e faça para ver. Quando você mentaliza, quando você foca num objetivo, quando você participa, por exemplo, desse altruísmo que você falou, cara, é muito mais rápido do que você pensa, volta para você. E se não voltar diretamente, volta indiretamente. Às vezes você quer dali, numa reunião dessa, já fazer um negócio com você, que é publicitário, com outro que é... Não. Isso acontece? Acontece, mas pode não acontecer, mas pode dali o cara falar, rapaz, eu conheço um publicitário top em Campos, conversa com ele, o nome dele é Robson Leta, entendeu? Então, não foi direto, foi indireto. Isso é inevitável. Então, assim, dá para você fazer... E se eu quiser participar desculpe te interromper, para não esquecer a pergunta aqui. E se eu quiser ser líder, participar desse líder, pode, como é que eu me ofereço? Pode, a gente... Precisa ser rico, precisa ser... Existiu toda uma preparação e tal. Rico, como eu falei, o Sebrae passou aí pelo menos 10 meses... treinando a gente, né? Quer dizer, dando as oficinas e tal, a gente fazendo as imersões, mas hoje a gente consegue multiplicar esses ensinamentos. Então a gente, depois desse treinamento, quer dizer, foi uma leva inicial, cerca de 50 pessoas, aí a gente fez o fórum, que aconteceu aqui na UENF, e a partir do fórum a gente trouxe novas pessoas para dentro. E todo dia a gente pode receber novas pessoas, entendeu? Só que de vez em quando a gente, o próprio Sebrae nos apoia trazendo o pessoal para ajudar na formação dessas pessoas, entendeu? Bacana. Então, o líder, ele é aberto, ele está aberto, entendeu? Então, quem tiver vontade de ajudar, vontade de trabalhar de fato, e de dividir com a gente está aí, está aberto. São 7 horas e 50 minutos, essa hora que parece que voa. Depois de 9 horas para, né? Mas até lá parece que ela voa. Eu já percebi isso. É igual o fim de semana, voa. Quando o fim de semana está... esse agora foi alongado um pouco. Então, deixa eu te fazer uma proposta aqui, são 7h50, vamos dar uma virada de chave, fazer um intervalo, para a gente voltar com 100% do Inova Norte, que é esse evento super bacana que eu já vi aqui, que vai poder ter a participação de todo mundo. Mas tem uma pergunta do Renato Carvalho de Oliveira, está sempre participando com a gente, nossa gratidão ao Renato. Vários outros já postaram um bom dia aqui, mas o Renato, além do bom dia, ele deixa a pergunta. Ô Robson, pegando o gancho de que é muito melhor aprender com os erros dos outros, já não passou da hora de Campos montar um grupo de pessoas e sair por aí para aprender em outros lugares como aproveitar essa abundância de água do Rio Paraíba e as vastas terras planas para, quem sabe, virar referência em agricultura irrigada na região, seja quais culturas forem, e ele já agradece a você. É o Renato Carvalho. Bom, Renato, é isso mesmo. A gente tem, hoje principalmente, a gente tem informação na mão. Hoje, qualquer coisa que você queira fazer, você tem a própria internet, né? Tem muita coisa ruim, claro, mas tem muita coisa boa. Sabendo usar, você consegue aprender e tal. Então, a gente tem muitos históricos aí e exemplos do que deu certo, do que dá certo e do que não deu certo.
A questão é cair, pesquisar. Aqui a gente tem academia. Quando a gente fala de pesquisadores, a gente também tem esse tipo de pesquisa, né, que pode trazer essas soluções e baseadas até no que não deu certo, entendeu? No que deu e no que não deu, porque o bom aqui é que você já sabe, você com a informação, você sabe o que não deu certo, então a área explorada já é menor. Entendeu? Então, tem muitos exemplos aí, você está certo, é só olhar para fora e entender. Aliás, o Líder Norte também tem essa função, porque a gente está falando de 9 municípios, a gente está falando de experiências que a gente quer dividir, entendeu? Então, o Líder Norte também nasceu disso. Hoje, é importante saber que o que está dando certo em Campos pode ser multiplicado, pode ser replicado em São João da Barra, em Macaé, em São Francisco de Itabapoana e em todas as 9 cidades aqui. Então, o líder também tem essa função de trabalhar de forma conjunta para as soluções, aproveitando o que já está dando certo em alguma cidade para replicar na outra ou estudar junto solução para as 9 cidades ao mesmo tempo. Não complementando sua pergunta, mas mostrando a minha visão do que é o Líder Norte sobre a pergunta que o Renato fez. Já não passou da hora de Campos montar um grupo de pessoas? Está montado. O Líder Norte é para isso, ele vai buscar solução e soluções aí para... Ele especifica uma área interessante que ele não citou, mas ele deve ter lembrado. Campos tem 1.470 quilômetros de canais artificiais. É a maior rede de canais artificiais aqui da América Latina. Não sei se é do mundo, acho que por aí afora tem outros canais, Japão, não sei. Mas tá assim quase 1.500 quilômetros, é gigantesco. É comparável aos maiores do mundo aí. Os maiores do mundo. Em termos de distância, para você ter ideia, precisa só ter uma ideia. Canais e subcanais, né? Dá para ir a São Paulo e voltar praticamente 800 quilômetros aqui de São Paulo. Campos tem umas coisas assim. Você roda dentro de Campos, acho que 120 quilômetros de BR, né? Também. 120 quilômetros, se não me engano. Das 2 BR. Então é uma cidade assim. É muito grande, tem um potencial, né? Nunca fiz essa conta, não observei esse número, mas deve dar das 2 BRs. Que pega a 101 a 356 também, né? Sim. Mas se você pegar a BR-101, onde a gente faz divisa lá com Macaé, né? Macaé, e até divisa com o Espírito... Do pedágio até aqui dá 60 quilômetros, daqui até o Espírito Santo, mas acho que dá mais 60. É isso aí, cara. 120 quilômetros. E se colocar a BR-356 ainda dá mais uma beirada ainda. Que a gente vai até Outeiro. A gente vai até a divisa de Campos com Cardoso, por exemplo, é o Canal da Onça, é ali do lado da usina de Outeiro, lá do seu Tito. É ali. Quantos quilômetros daqui até lá? Passa Sapucaia, passa tudo, dá o quê? Uns 30. Então aí, você tem de BR, você passa mais. Bom, bom, sabe, legal, gosto de número aberto, eu acho que número consegue te dimensionar e consegue te direcionar. Sim. Acredito nisso. Deixa eu então fazer esse rápido intervalo, Robson. Já postei aqui na página. Daqui, ó, tem uma pergunta bacana do Guilherme Rangel, também outro empresário que tem uma baita visão também. Ele deixa aqui, mas a gente abre o próximo bloco com ela e já postei o link aqui do Desafio Inova Norte, né, com o link para inscrição, tá tudo aqui no desafioinovanorte.com.br, mas já está postado ali na nossa página, quem quiser acessar para se inscrever, para conhecer mais, ouve o programa e se inscreve lá. Então a gente faz essa pausa rápida aqui, 7 horas e 57 minutos, Campos tem tempo bom agora, com sol e temperatura na casa dos 23 graus. Vamos ao intervalo, a gente volta já no oferecimento de Coagro,
Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto